Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e fazer uma oração, agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos concede essa oportunidade maravilhosa, né, de aprender cada vez mais da Tua Palavra. Então oremos ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez te louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor mais uma vez por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que esse ensino bíblico seja tudo para a glória do Senhor, Pai. Abençoe cada vida que já se encontra aqui presente neste lugar, Senhor. As vidas que estão a caminho, que o Senhor venha também abençoando, livrando de todo o mal. Repreenda todo o impedimento no meio do Teu povo para estar aprendendo a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que a Sua igreja venha cada vez mais buscar o conhecimento, a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesses últimos tempos. Pai, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha nos inspirar nessa noite, porque nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Que venhamos sair daqui edificados pelo poder da Tua Palavra e que o Senhor venha abençoar também cada vida que vai acompanhar aí pela live, acompanhar aí, meu Deus, pela internet. Que o Senhor também faça a Tua obra nessas vidas e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus. E nós vamos estar abrindo na lição número 12. Lição número 12. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2022. Os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Vamos para a lição número 12? E a lição número 12 é a penúltima lição, irmãos. Semana que vem, se Deus quiser, vamos estar encerrando esse terceiro trimestre. E daqui a pouco nós vamos estar aqui fazendo a apresentação, né, da próxima lição. Já estava dando ali uma lida e vai ser uma bênção de Deus, porque nós vamos estar estudando o livro de Ezequiel. Então vai falar muito assim dos acontecimentos finais, da escatologia, né, que é chamada o estudo das últimas coisas. Então vai falar do milênio, vai falar do juízo final, vai falar também de falsos pastores, pastores verdadeiros, profecias, várias coisas nós vamos abordar ali. E eu estava vendo, vai ser um estudo muito bom, vai ser um estudo muito agradável e que vai tirar muitas dúvidas nossa. Olha a Júlia aí. Tá bem, Júlia? Tá mancando? A perna tá doendo? Levou injeção? Não, né? Ah, tá. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos Marina. Pedro, coloca aí a capa da próxima lição, para mim estar aqui apresentando para os irmãos. Pedro vai colocar aqui, irmãos, a capa da próxima lição. Já temos as revistas, né? E é bom os irmãos, quem for querer a revista, me avisar, porque se eu ver que vai acabar, eu tenho que correr lá e comprar. Porque senão acaba, né? Então eu tenho que saber mais ou menos quantos vão querer. Não dá para ver direito, né? Mas eu vou ler aqui para os irmãos. Próxima revista é essa. Dá para aumentar, Pedro? Dá para aumentar mais um pouco? Tá no máximo, né? A Justiça Divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A preparação do povo de Deus nos últimos dias no livro de Ezequiel. Então, nós vemos que tem a ver com essa lição também, né? Que aqui fala, ó, a sutileza de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, vamos falar mais, irmãos, que nós estamos nos últimos dias e vamos aprender cada vez mais, né? Estarmos atentos aí a todos os sinais. Lição número 12... tem como tema a sutileza da espiritualidade holística. Eu sei que este nome é um nome que a gente não costuma ouvir direto, né? Holística. É um nome que nós não estamos muito acostumados com esse nome, mas nós vamos aprender hoje o que significa isso, a espiritualidade holística. Os irmãos veem, né, que na lição número 12, aqui embaixo está, 18 de setembro de 2022, Dia Nacional da Escola Dominical. Os irmãos sabem que aqui nós estamos um pouco atrasados nas lições, não deu para acompanhar, tivemos alguns contratempos aí, mas o que importa é aprender a lição. Então, no dia 18 de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. É bom a gente aprender essas coisas, porque a escola dominical, o estudo bíblico aqui no nosso caso, é algo muito importante e algo a ser festejado realmente na igreja também. Vamos para o texto áureo. O texto áureo está em João 14, versículo 6. E esse texto, todo bom cristão, né,
conhece de cor esse texto, que diz assim, ó: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, Jesus Cristo, ele tem que ser o centro de toda a espiritualidade verdadeira. Todas as outras são falsas. Leitura diária. Aqui na leitura diária, nós vamos aprender, aqui em 1 Tessalonicenses 19 e em 1 João 5, 21, Deus deseja que os homens deixem a idolatria. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 16, nós vamos aprender: em sua religiosidade, os homens buscam falsos deuses. Em João 14, 3, ensino de demônios. Em Colossenses 2, versículo 8 e 2 Coríntios 11, versículo 3, uma velha heresia com nova roupagem. Em João 14, versículo 6 e em João 8, versículo 32, vamos aprender Jesus, a única verdade pela qual vale a pena viver. E João 14, 7, nós vamos aprender que Jesus é a revelação especial de Deus. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe o Pedro vai estar colocando e nós vamos acompanhar na nossa revista. Está em João 14, versículo 4 ao 6. O Pedro já pode colocar. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Vou fazer a apresentação da lição que tem aqui na minha revista. A presente lição mostrará que qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como centro é pagã e anticristã. É muito importante estar alerta nos dias atuais. A influência da espiritualidade oriental tem crescido muito por meio de movimentos que buscam nova roupagem para crenças claramente pagãs. Por isso, o primeiro tópico falará a respeito do fenômeno religioso desse movimento. O segundo tópico trabalhará a espiritualidade como necessidade de expressão do homem. O terceiro tópico abordará o fundamento da espiritualidade holística e, finalmente, o quarto tópico trará a exposição da Bíblia contra a espiritualidade holística. Temos aqui também as palavras espiritualidade e transcendência aparecem de modo geral na mídia. É muito comum falarem que cada pessoa tem a sua espiritualidade. Por trás dessa aparente atitude inofensiva, a cada dia aparecem antigas práticas pagãs travestidas de espiritualidade contemporânea. Você já deve ter ouvido falar de yoga, cristais como canais de energia e etc. Tudo isso tem uma proposta de nova religião que a presente lição aborda. Então vamos aqui para a introdução. Introdução agora os irmãos acompanhem na revista também. Tem na revista dos irmãos. Vamos aqui ler a introdução toda e depois a gente comenta aqui sobre o holismo. Nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, e sobretudo espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então é mais uma enganação, né? Mais uma sutileza do diabo. Agora falamos de espiritualidade holística e de holismo. Então o que é holismo? Uma das definições de holismo é uma forma de ver o mundo de uma forma integral. Holismo vem do grego holos, que significa todo.
Então, de uma maneira bem simples de entender, né? Porque a gente procura sempre explicar de uma maneira mais simples possível, porque senão a gente faz é complicar. Então, como significa todo, irmãos? Essa espiritualidade significa todo, o que quer dizer isso? Existe um conceito, existe uma crença, uma filosofia de que tudo está interligado. Ou seja, o homem está ligado à natureza, a natureza está ligada ao universo e o universo está ligado a uma espiritualidade superior. Mas que essa espiritualidade não é o Deus pessoal que nós conhecemos na Bíblia. O que significa o Deus pessoal? Deus pessoal é aquele Deus que se relaciona com todos nós. Se relaciona individualmente e coletivamente também, né? Deus ele se relaciona individualmente com cada um de nós e se relaciona também coletivamente com a sua igreja. Mas essa espiritualidade não crê num Deus pessoal. Crê numa energia cósmica, né? Transcendental, uma espiritualidade universal, mas que não é Deus. De uma maneira mais simples ainda de explicar. Essa espiritualidade holística, ela diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Ela diz que Deus está em tudo. Deus está na árvore, Deus está na pedra, Deus está no ser humano. E ela diz que tudo é Deus. E Deus acaba sendo tudo também. Ou seja, eu e você também somos uma espécie de Deus. Eu sou Deus, você é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Deu para entender? Que Deus está em tudo. Deu para entender mais ou menos, né? Mas daqui para o final nós vamos entender melhor. Então, essa espiritualidade não crê no Deus pessoal. Esse Deus que se relaciona com cada um de nós. Então, é tudo englobado, tudo interligado. E aqui, à medida que a lição for passando, nós vamos entender melhor ainda. Agora, os irmãos já ouviram falar, né? Ah, mãe natureza. Eu até ouvi certa vez, né? Um dos políticos aí falando o seguinte, falou, ó, eu agradeço pela mãe natureza ter criado essa doença. Teve uma declaração assim, eu agradeço a mãe natureza ter criado essa doença e tudo, né? Aí como se a mãe natureza fosse capaz de criar alguma coisa. Nós sabemos que foi Deus que criou todas as coisas. Deus criou até mesmo a natureza, não é verdade? Então tem muitos que creem até na mãe natureza, mas não creem no Pai Todo-Poderoso, que é Pai de todos, né? De todos nós. Então tem muitos que adoram o Deus Sol, os irmãos já ouviram falar, né? Adoram o Deus Sol. Tem países, irmãos, que adoram até mesmo a vaca, idolatra a vaca. Considera a vaca como um Deus. Tem países que consideram o cão, o cachorro como Deus, em Deus ali, idolatra. Então nós vamos ver, irmãos, que isso tudo, né, são falsas religiões, falsas espiritualidades, falsas crenças que o ser humano acabou ali incutido na sua mente. E tudo isso nós sabemos que vem diretamente do engano do inimigo, do engano das trevas. Eu não sei os irmãos, mas quando eu ainda não era cristão, não era evangélico, eu já até acreditava em várias coisas que os crentes falavam, acreditava assim, de certo modo, mais ou menos assim, eu acreditava que tinha um Deus, que existia um Deus, só que eu tinha as dúvidas, né, irmãos? Eu não tinha assim essa certeza pela fé e tudo, eu tinha as minhas dúvidas. Mas quando falava de Deus, eu pensava, eu creio que existe, né? Um Deus que criou todas as coisas, porque o mundo é tão complexo, as pessoas são tão complexas, até uma folha de uma árvore é tão complexa. Então eu creio que existe sim um Deus, mas não era aquela crença, aquela fé viva que nós temos hoje. Mas eu acreditava em muitas outras coisas também, que eram contrárias ao cristianismo. Por exemplo, não sei os irmãos aqui, mas eu acreditava em signos, horóscopos, né? Deixa eu ver meu signo de hoje. Meu signo é touro, deixa eu ver meu signo. Deixa eu ver o que é que meu signo está falando, o que é que vai acontecer. Eu creio que muitos aqui também, né, acreditavam nessas coisas. Sim. Todos sabem, né? E assim, a gente acabava acreditando que aquilo ali, que os astros falavam a nosso respeito, as estrelas falavam, o Sol em Júpiter, não sei mais o quê, que tudo isso aí, né, influenciava na nossa vida. Hoje em dia nós sabemos que a Lua pode até influenciar no movimento dos mares, nas ondas do mar, na natureza. Agora, na nossa vida espiritual, irmãos, o Sol, a Lua, os astros não influenciam em nada. Estão todos sujeitos a Deus. E a única força espiritual que influencia na nossa vida é o Deus pessoal, o Deus Todo-Poderoso. Ele sim tem influência nas nossas vidas. Então já deu para entender mais ou menos, né? Engloba tudo, tudo é Deus e Deus está em tudo. É uma forma simples de explicar. Mas agora no decorrer da lição, nós vamos entender de uma forma melhor tudo isso. Vamos lá, o fenômeno religioso, tópico 1, o fenômeno religioso.
Subtópico 1, a busca do sagrado. Só para ajudar aqui na lição também, certa vez eu estava ali andando no fundo de casa lá, a minha família também tinha essa questão de acreditar nessas coisas, acreditar em simpatia, essas coisas. E eu não sabia direito o que era isso, nem nada. Mas certa vez eu vi, nos fundos lá de casa, estava assim uma roda de sal. Um dos meus familiares fizeram isso. Uma roda de sal, e dentro do sal, assim, dentro dessa roda de sal, estava escrito o nome de uma pessoa. Aí, irmãos, na mesma hora eu achei que era macumba. Eu falei, macumba, fizeram macumba aqui em casa. Aí achei que era macumba, eu fiquei assustado assim e tudo. Aí quando eu fui descobrir, falei, não, isso aí é uma simpatia. Eu não sabia direito o que era simpatia, mas é isso que muitos creem ainda, né? A questão de simpatia, esses feitiços, rituais, mantras, essas coisas aí. Eu creio assim que quando falta entendimento, conhecimento para a igreja, eu creio que até mesmo cristãos que não têm um conhecimento assim mais aprofundado ainda acreditam nessas coisas. Aí faz o quê? Mistura tudo. A fé só no nome de Jesus não basta, só o nome de Jesus não basta. Aí começa a misturar coisas. E nós vemos que essas misturas aí, irmãos, é antibíblica, essas misturas aí não é de Deus. Depois nós vamos aprender algo que é o ecumenismo, o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É se misturar todas as coisas. Pegar um pouquinho do espiritismo, pegar um pouquinho da Umbanda, pegar um pouquinho de religiões orientais, pegar um pouquinho ali do candomblé, pegar um pouquinho de tudo, até do catolicismo, né? Pega-se tudo, mistura tudo e pratica dentro da igreja, às vezes pratica na sua vida espiritual. Até essa questão de objetos que muitas vezes são ungidos e até mesmo vendidos dentro da igreja, né? Leve esse objeto para sua casa, leve isso aí, vai servir como um amuleto. É como se fosse um amuleto. Então essa questão de objetos aí, irmãos, isso não é bíblico. Isso aí não é de Deus, isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Pode falar. Todas as religiões é verdade, né? Todas têm que ser aceitas. Isso aí é muito forte, Neide, porque lá no final da lição, até me arrepiei. Irmãos, quando Deus confirma as coisas, eu sinto a presença. O que acontece? No final da lição nós vamos falar sobre isso. O holismo, ele prega isso aí também. Como tudo é Deus e Deus está em tudo, ele prega que todas as religiões são verdades. Todas têm sua verdade e toda verdade tem que ser aceita. Aí, tá vendo? Eles pregam isso, que toda verdade tem que ser aceita. Né? A verdade dele tem que ser aceita e tal. Só que isso não é de Deus. Jesus Cristo, até antecipando esse versículo, Jesus Cristo disse o seguinte, aqui o texto áureo da lição, né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não disse, ninguém vai ao Pai, porque o homem não tem capacidade de ir até Deus sozinho, irmãos. Ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para ir ao Pai, tem que ser através de Jesus. A Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então essa história também de todos os caminhos levam a Deus. Tudo bem, certa parte é uma verdade, porque todos os caminhos, todos vão ter que comparecer diante de Deus, para prestar contas diante de Deus. Só que uns é para salvação e outros é para perdição. Então todos os caminhos podem levar a Deus, porque todos vão ter que prestar contas com Ele. Mas nem todos os caminhos levam à salvação. Tem caminhos que levam à perdição, irmãos. Então isso aí que a Neide antecipou é importante, porque a lição vai falar disso. É como se todas as religiões possuíssem a sua verdade, e todas as verdades têm que ser aceitas. Então não é isso que o Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo falou, eu sou a única verdade. Ele não falou, eu sou uma das verdades. Não, ele falou, eu sou a verdade. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Não, ele falou, eu sou o caminho. E eu sou a vida verdadeira. Então vamos aqui, ó. A busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo,
quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Olha, irmãos, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o servo brama pelas correntes de água, das águas, assim suspira a minha alma por ti. Essa palavra até me inspirou a trazer uma palavra lá na rádio, né? Eu ontem botei essa palavra lá na rádio, lá até me inspirou para falar sobre isso. O ser humano, ele tem um anseio dentro de si de adorar a Deus. Já ouviram uma frase que diz assim, ó: o ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. O ser humano tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus ocupa esse vazio. Só Deus pode preencher esse vazio que tem dentro de nós. E todos nós já tivemos nossa experiência, né, de tentar preencher o vazio com tantas coisas. Hoje em dia, irmãos, com esse advento das redes sociais, do celular, da internet, advento das redes sociais, muitas vezes nós estamos nos sentindo para baixo, muitas vezes nós estamos nos sentindo tristes, ansiosos, até depressivos. Essa geração tem passado por isso, né? Depressão, essas coisas. E muitas vezes esse vazio, como que a nova geração, as gerações de hoje, né, estão procurando preencher esse vazio? Através das redes sociais, através da internet, das tecnologias, do celular. Passa ali meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas ali mexendo naquilo ali, achando que vai preencher o vazio, mas não preenche, o vazio só aumenta. Porque o único que pode preencher esse vazio é Deus, é Jesus. Jesus Cristo falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certa vez eu conversando com uma vida, eu percebi isso, que essa vida ela estava passando a madrugada praticamente toda mexendo em redes sociais. E ela me falou, ela contou para mim, ela desabafou e contou para mim. Falou: estou sofrendo ansiedade, não estou conseguindo dormir, estou perdendo o sono, e eu passo até altas horas mexendo em celular, mexendo nas redes sociais. Às vezes eu nem durmo, procurando preencher o vazio naquilo que não preenche. E aí se torna um vício, e nós sabemos que todo o vício é problemático. Se torna um vício e essa pessoa fica cada vez mais presa naquilo ali. Se já era presa, quando tenta preencher o vazio da maneira errada, fica cada vez mais presa naquilo ali. Então isso é um problema muito sério que está acontecendo, irmãos. Aí a pessoa começa a adoecer, a mente começa a adoecer, a aflição na alma, a aflição de espírito. E às vezes a gente fala, aconselha as pessoas, a pessoa pensa que a gente está exagerando, ou que a gente está ali brincando, né, levando a brincadeira. Não, eu falo, cuidado com isso aí, porque isso aí adoece a nossa alma, o vício. Tudo que é exagerado, tudo que é demais, tudo que a gente procura ali resolver os nossos problemas psicológicos, emocionais, sentimentais e até espirituais, irmãos, na fonte errada, não vai dar certo e só vai piorar a nossa situação. Então o que nós temos que fazer? Orar mais, nos dedicar mais à leitura da Bíblia, à oração, louvor, os meios de graça. Cultos, né? Estar aqui reunido como igreja, participar mais da obra, largar mais o celular, fazer mais a obra de Deus, ocupar a nossa mente, ocupar a nossa alma, ocupar o nosso espírito com um verdadeiro alimento. Nós falamos domingo, né? O verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai. O que vai verdadeiramente alimentar a nossa alma e o nosso espírito, irmãos, é as coisas relativas ao reino de Deus. É as coisas espirituais relativas ao reino de Deus. Não adianta, pode ficar meia hora na televisão, na frente da televisão, 40 minutos, videogame, pode tentar tudo isso. Relacionamentos humanos, relacionamento humano é importante, nos ajuda também. Mas não é isso que vai preencher o vazio da nossa alma. Jesus Cristo, ele disse para a mulher samaritana, falou: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Ou seja, essa água aí vai saciar a sua sede momentaneamente, mas você vai voltar a ter sede. Agora, se você beber da água que eu tenho para dar, você jamais voltará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Ou seja, você vai ter vida e ainda vai ter vida transbordante. Você vai ter vida e ainda vai levar vida para onde você for. Porque a água simboliza o que também? A vida. A água simboliza a vida, irmãos. Sem água não existe vida. Então a pessoa vai ser cheia de vida e ainda vai ter vida também para levar para outras pessoas também. E isso só é possível através das coisas espirituais. Jesus Cristo, ele disse para aquela mulher samaritana assim, ó, falou: você já teve 5 maridos e o que você tem agora ainda não é seu. Então Jesus Cristo foi profeta ali, né?
Aí a mulher ficou impressionada, falou: Senhor, então me dê dessa água para beber. Então olha só que interessante, aquela mulher, ela estava tentando preencher o vazio da alma dela, através de quê? Através dos relacionamentos. Já tinha tido um relacionamento, 2 relacionamentos, 3, 4, 5 relacionamentos, e o vazio na alma dela ainda continuava. Foi por isso que Jesus foi até ela. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que aquela mulher creu em Jesus e que aquela mulher virou uma missionária, começou a ganhar almas para Jesus. Preencheu o vazio da alma dela e cumpriu aquilo que Jesus falou. Do interior dela começou a fluir rios de águas vivas. Ela começou a falar de Jesus e ela começou a ganhar muitas almas para Jesus. Teve pessoas que foram até Jesus porque falou: eu ouvi a mulher samaritana falando de Jesus, e foram atrás de Jesus também, para serem saciados também. Então é a única coisa que sacia a nossa vida, é isso. É muito triste, irmãos, ver uma geração de cristãos que não tem vontade de fazer a obra, que não quer se envolver nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, não quer se envolver na obra, e se afundando cada vez mais nessas coisas que só nos prende nessa terra. Só vicia, só adoece a alma, só adoece a mente. Isso é perigoso, e aí nós temos que cada vez mais ensinar, a buscar a água na fonte correta, que é o nosso Deus, que é na palavra de Deus. Eu destaquei algo aqui, Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano. Jesus sabia que a necessidade mais profunda daquela mulher samaritana não era relacionamentos humanos, mas a necessidade mais profunda era ter um encontro verdadeiro com Deus e passar a ser uma adoradora. Olha só o que é a palavra de Deus aqui. Nós fomos criados, irmãos, nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para dar louvor a Deus. Nós fomos criados, irmãos, com esse anseio de adorar. Então olha só o que diz aqui em Isaías 43, versículo 7. Pode pôr, Pedro. Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Olha, a todos que são chamados pelo meu nome e os criei para a minha glória. Tem uma tradução que diz assim, esse povo que eu formei para o louvor da minha glória. Ou seja, Deus está falando o seguinte: eu criei um povo para me dar louvor, para me adorar. Nós fomos criados para adorar. E esse anseio que a alma do ser humano tem por Deus, o salmista Davi, ele soube identificar isso. Olha o que o salmista Davi disse no Salmo 63, versículo 1. Um dos salmos que eu acho mais lindo na Bíblia é o Salmo 63, versículo 1. Olha só o que diz. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então olha só, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Olha, a minha alma tem sede de ti. Irmãos, nosso corpo pode ter sede dessa água material que nós temos aqui, dessa água física, nosso corpo tem sede disso. Agora, a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma não tem sede, irmãos, dessas distrações dessa terra. A nossa alma não tem sede de internet, de tecnologia, de televisão, de videogame, de futebol. Nossa alma não tem sede disso, não. A nossa alma tem sede de Deus. Então, é só Deus que pode saciar a nossa alma. A nossa alma não tem sede de horóscopo, de simpatia, de namorado, namorada, não. A nossa alma tem sede de Deus. Só Deus pode saciar a nossa alma. Deu para entender, Esses salmos aqui diz tudo. Às vezes, num salmos desse, no único versículo, tem tantas verdades que a gente pode subtrair, e às vezes passa batido, A gente só acha bonito assim, nossa, que versículo bonito, mas não presta atenção. Aqui revela, a nossa alma tem sede de Deus. Então, quando o salmista também diz, por que te abates, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Às vezes a gente acha que nossa alma está perturbada por causa de alguma desilusão neste mundo, alguma desilusão com as pessoas. O salmista fala, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então está falando, minha alma, a solução para toda essa tristeza está em Deus. Espera em Deus. Não espera nas distrações dessa terra, não espera no relacionamento, não espera no homem, não espera em nada dessa terra. Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Quando a gente louva, é porque a gente está feliz. É ou não é? Às vezes a gente louva também com uma certa tristeza, está passando algum problema, Mas, irmãos, quando a gente louva, é porque a gente está botando para fora aquilo que está dentro da gente. A gente está falando, Senhor, eu te amo. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Deus é bom. A gente está louvando, elogiando a Deus. Deus, tu és o meu Deus forte.
De madrugada te buscarei, todo o meu corpo te almeja, a minha alma tem sede de ti. Está louvando a Deus, está botando para fora aquilo que está dentro de nós, né, irmãos? Então, Deus, ele satisfaz a nossa alma, e quando a nossa alma está satisfeita, nós botamos para fora aquilo que Deus operou dentro de nós. É assim que funciona. Então eu destaquei aqui também, ó, a busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Daqui a pouco vamos ler um versículo também que nos ensina mais sobre isso. Vamos aqui para o subtópico 2, Deus e os deuses. Subtópico 2. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia, e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Desliguei o microfone. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Olha. Então, irmãos, o homem foi feito para adorar. Então, se a adoração do homem não for direcionada a Deus, o homem vai desviar essa adoração para outra coisa. Sabe, irmãos? Se a nossa adoração não for direcionada a Deus, nós vamos desviar a nossa adoração para outra coisa. Para outra coisa ou para alguém, né? Para algo ou para alguém. Por exemplo, tem pessoas que idolatram o dinheiro, tem pessoas que idolatram o poder, tem pessoas que idolatram a fama, a glória deste mundo, tem pessoas que idolatram outro ser humano, às vezes idolatram um cantor, às vezes idolatram uma personalidade, né, um artista, uma atriz, né? Está desviando o foco da adoração para outras pessoas ou para outras coisas também, o dinheiro. Às vezes a pessoa idolatra a si mesmo. Nós estudamos sobre a questão do narcisismo, né? Pode falar, irmão. Com Deus a gente não idolatra, porque Deus não é o ídolo, né? Deus é Deus. Deus a gente adora. Então, qualquer adoração nossa que não for a Deus, é isso que a missionária falou. Aí se torna uma idolatria. Oi. Jogos, tem também, né? Briga, né? Times de futebol, né? Viram idolatria mesmo, né? Tem gente até que fala: o Flamengo é minha religião, São Paulo é minha religião. Criaram até uma religião na Argentina, uma religião que é a religião do Maradona. Eles consideraram o Maradona como uma religião. Então adoraram o homem, né? O Deus dele. Ele chamava Maradona de Deus. Romário certa vez falou: eu sou Deus. Romário falou isso. Olha assim, meu Deus do céu. Tem misericórdia, Senhor. Então, irmãos, é isso que a missionária falou, né? Deus a gente adora. Agora, quando a gente desvia essa adoração vira uma idolatria. Porque aquela coisa se torna um ídolo nas nossas vidas. Então, olha só. O homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Foi o que eu destaquei aqui. Então, o homem ele desvia o foco da sua adoração. Os irmãos lembram que quando Moisés tirou o povo do Egito, aí Moisés ele subiu ao Monte Sinai para receber as ordens de Deus, receber ali as tábuas das leis de Deus. Os irmãos lembram que Moisés ele subiu ao monte para receber essas ordens de Deus, as tábuas da lei e tal. Aí os irmãos lembram que quando Moisés subiu lá em cima, ele ia passar ali 40 dias e 40 noites. Ele passou 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu, o que estava acontecendo? O povo fez um bezerro de ouro. O povo criou um bezerro de ouro. Ou seja, o povo achou que Moisés estava demorando demais. Como eles acharam que Moisés estava demorando demais, eles criaram ali um bezerro de ouro, irmãos. Então veja que já desviaram rapidamente o foco da adoração, né? Adorava a Deus, como demorou um pouco, eles já desviaram o foco da adoração e começaram a idolatrar um bezerro de ouro. Eles pressionaram Arão. Falaram: a gente tem que ter um Deus aí, esse Deus aí está demorando demais. A gente tem que ter um Deus. Pressionaram Arão, e Arão, um dos erros que ele cometeu, foi permitir que o povo pegasse ali o ouro, derretesse o ouro e fizesse um bezerro de ouro.
Moisés, irmãos, isso aí me chama a atenção, sabe por quê? Moisés, ele tinha passado ali 40 dias e 40 noites em jejum e oração e tendo um encontro com Deus, ou seja, ele estava no Espírito, né? Ele estava totalmente ali no óleo, no Espírito. A Bíblia até fala que a face dele resplandecia de tanto brilho que ele tinha, tanto poder de Deus. Mas quando ele desceu lá do monte, irmãos, que viu o povo idolatrando o bezerro de ouro, ele ficou tão indignado que ele quebrou as tábuas da lei. Ficou indignado, estava no Espírito e foi para a carne. Quebrou as tábuas da lei. Aí eu quero até trazer uma consideração para os irmãos assim. Irmão, se Moisés, que conseguiu passar 40 dias e 40 noites, tendo ali face a face contato com Deus, perdeu a paciência, assim que desceu do monte já perdeu a paciência. Agora, irmãos, os irmãos têm que entender muitas vezes quando o pastor está chateado e nervoso com algo. Porque se Moisés que conseguiu passar esse tempo todo, imagine o pastor, que não consegue ter esse tempo todo de consagração, né? Ainda mais nos dias de hoje, corrido, do jeito que está. Então, às vezes, irmãos, é do ser humano. Isso é do ser humano. Nós temos que entender, ter essa compreensão, né? Falar, não, pode estar passando assim a situação. E assim, irmãos, graças a Deus, quanto mais tempo a gente passa na presença de Deus, mais a gente aprende a ter controle emocional. Eu estudo sobre isso, eu leio sobre isso. Lideranças, os irmãos também, né? Que tem suas lideranças aí, tem os seus liderados. Todos nós temos que aprender, e até na família também, não só na igreja, na família, no trabalho, a gente tem que ter uma inteligência emocional, a gente tem que ter um controle emocional. Só que isso o Espírito Santo nos capacita, porque a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. A gente começa a ter domínio próprio. Então a gente vai aprendendo a controlar todas as situações, saber o que falar, na hora que falar, o momento certo de falar, saber quando se calar, ter cuidado. Antes de falar alguma coisa, pensar. Isso a gente vai adquirindo com o tempo, né? De uma vez, é com o tempo, mas graças a Deus, Deus vai aí nos capacitando cada vez mais. Então, uma coisa aqui que eu destaquei também, é que o apóstolo Paulo, certa vez, ele chegou na cidade da Grécia chamada Atenas, e quando ele chegou nessa cidade, ele viu várias estátuas de deuses, vários ídolos ali, ele viu. Não sei se os irmãos já foram lá na prainha do Lago Sul, alguém já foi na prainha do Lago Sul? Já viu tanto de imagem que tem de orixá, né? Eu entendo que... cheio de idolatria, cheio de imagem assim, orixá, Xangô, não sei mais o que, cheio dessas coisas aí, lá na prainha. Então, irmãos, eu imagino que lá em Atenas era parecido com isso aí, várias estátuas o apóstolo Paulo viu ali. Irmãos, inclusive lá no Lago Sul, certa vez eu fui, aí olha só o que nosso orgulho espiritual muitas vezes pode trazer de consequência para nós. Eu lembro que era fim de ano, e ali o meu chefe falou assim, ó, vocês vão lá para a prainha. Eu falei, nossa, aquele lugar lá é cheio de imagem, cheio de coisa. Só que, irmãos, eu vou confessar para os irmãos, eu pensei na memória, mas eu sou crente, Deus está comigo, maior é o que está comigo do que está no mundo. Eu pensando de jeito, eu sou crente. Aí fui. E nesse dia, Deus estava me incentivando a jejuar. Só que nesse dia eu falei, não vou jejuar hoje não, vou deixar para o fim de semana, não vou jejuar hoje não. E eu até estava pensando em jejuar, mas depois decidi não jejuar. Aí descobri que nós ia lá para a prainha. Eu falei, não, Deus está comigo e tudo, eu sou crente. Irmãos, chegou neste lugar, eu comecei a trabalhar, que nós fomos para trabalhar. Chegou neste lugar, eu comecei a trabalhar, irmãos. Irmãos, eu comecei a sentir calafrio, meu estômago começou a embrulhar, comecei a ficar ruim, passei mal, irmão Raimundo. Só melhorei quando eu fui para dentro do caminhão e falei, Senhor, me perdoe pela minha soberba, pelo meu orgulho espiritual, me perdoe, repreende isso da minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Porque às vezes, irmãos, a gente não pode brincar com as coisas das trevas, não. Às vezes o crente quer falar, eu piso na cabeça do diabo, e às vezes é o diabo que está fazendo a festa no crente, né? Então, irmãos, até o anjo, certa vez o anjo não quis repreender o Satanás, né? Falou que o Senhor te repreenda. Até o anjo não quis pronunciar, né, juízo contra... Então, não é ter medo, mas é você ter respeito pelas coisas espirituais, ter cuidado com as coisas espirituais, ter precaução. Então, eu passei mal e só quebrou isso depois que eu orei a Deus. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, certa vez, o apóstolo Paulo chegou lá em Atenas, ele viu várias imagens, e numa dessas imagens estava escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. Ou seja, aquelas pessoas ali, elas tinham um desejo também de religiosidade, tinham um desejo de adorar, de buscar uma espiritualidade, só que elas não tinham entendimento, elas não conheciam. Então, elas idolatravam todos os tipos de deuses. Elas idolatravam até o Deus que elas não conheciam, que eles não conheciam. Acho que eles pensavam assim, ó, se tiver algum Deus que eu não conheço ainda, vou fazer uma estátua para ele. Porque não conheço, né? Pode ser que esteja passando batido. Então vou fazer uma estátua para esse Deus. Se eu não conheço esse Deus, está aqui, ó, ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, ele até aproveitou isso aí para evangelizar. O apóstolo Paulo chegou lá, né, com toda a sabedoria, falou assim, ó, eu vim falar para você. O apóstolo Paulo não chegou lá chamando eles de idólatras. Vocês são os idólatras, vou quebrar essas estátuas tudo.
Não, como muitos crentes fazem às vezes, né? Vamos quebrar tudo, intolerância religiosa. Isso não é de Deus também não. O apóstolo Paulo ele chegou com sabedoria. Não chegou xingando, vocês são idólatras, vocês vão para o inferno. Não, ele chegou lá e falou, ó, queria conversar com vocês sobre o Deus e tal. Inclusive eu quero conversar com vocês sobre esse Deus desconhecido, que vocês não conhecem. Esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, que criou o universo, que criou o ser humano. Começou a evangelizar, irmãos, começou a levar o evangelho ali. Isso nos ensina a ter sabedoria também. Mesmo que você entre numa casa cheia de idolatria, ou numa família cheia de idolatria, chega lá e começa a conversar e não brigar. Quando nós não temos entendimento, a gente começa a brigar, né? Seu idólatra, isso é do diabo. Mas temos que ter realmente uma sabedoria, porque a pessoa ainda não teve o entendimento, né? Então a gente tem que levar o conhecimento, não a briga, não a contenda. E aqui eu destaquei também, irmãos, no finalzinho. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Então esse desejo que Deus, que o homem tem, esse desejo que o homem tem pela eternidade, por Deus, pelas coisas espirituais e por uma religião, esse desejo foi colocado pelo próprio Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Pedro, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Olha só, irmãos. Tudo fez formoso em seu tempo. Quem fez tudo formoso? Deus, né? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Não gostei dessa tradução. Como eu já falei para os irmãos, existem versões da Bíblia e traduções diferentes que muitas vezes têm que ser corrigidas, né? Revisadas. Essa tradução não é boa. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ler aqui na minha Bíblia para os irmãos entenderem o que quer dizer. Ó. Porque, irmãos, às vezes eles corrigem, sabe por quê? As traduções. Porque eles veem que aquela tradução não foi uma tradução muito digna, muito fiel aos originais, né? Então eles corrigem. Eles pensam, opa, peraí, isso aqui, como o grego é muito rico, como o grego tem muitas palavras que tem que ser muito estudada para trazer para a nossa compreensão aqui em português, às vezes eles fazem o quê? Corrigir as traduções antigas. Então aqui na minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. Eu gosto muito dessa tradução aqui, dessa versão. Então olha só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Os irmãos prestem atenção. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Os irmãos percebem que ali estava escrito, né? Pôs o mundo no coração do homem. Só que a tradução mais apropriada é essa. Ó. Também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade vem do próprio Deus. Quem colocou esse anseio no nosso coração? Deus. Já observou que o ser humano não se conforma com a morte? O ser humano não se conforma, irmãos, com a morte. Por quê? Porque o ser humano não foi criado para morrer. A morte veio por causa do pecado. Nós podemos até falar, né, num velório, a gente pode até falar para consolar as famílias. Não, mas aí já está na glória, já está bem, dá até um certo consolo, né? Dá um certo consolo. Mas a gente pode até falar, não, já está na glória, está com Deus, está na glória, mas a gente chora do mesmo jeito, né? Chora do mesmo jeito, irmão. Pode falar que está na glória, mas ainda assim a gente chora. Fica a dor da saudade, né? Claro, mas assim, irmãos, a gente não é acostumado com morte, não. Se eu perguntar, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Agora se eu perguntar, quem quer morrer? Então é isso, irmão. O ser humano não foi criado para morrer. E aqui, quando foi dito que quando a gente não adora ao Deus verdadeiro, nós somos enganados pelo diabo. Foi escrito aqui nessa lição aqui. Então nós estamos falando aqui de caminhos. E olha o que a Bíblia vai falar também sobre caminhos. Provérbios 14, versículo 12. Coloca aí, Pedro. Provérbios 14, 12. Diz assim, ó. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Tem uma tradução também que diz, há caminhos que parecem ser certos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Outrora também que nós não estávamos na presença de Deus, a gente não falava isso? Se alguém falasse de Deus, de céu, de salvação para a gente não falava? Ah, eu creio que eu vou ser salvo. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada disso. Então eu creio que eu vou para o céu. A gente não falava isso? Então há caminhos que parecem ser retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de quê? De morte, irmãos. Então, quando Deus abre os nossos olhos, nós entendemos isso. Provérbios 21, versículo 2. Coloca aí, Pedro. Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, para o homem, todo caminho para o homem, né, é reto aos seus olhos. Ah, eu sou um cara bom e tal. É reto aos seus olhos, mas é o Senhor que sonda o coração.
Às vezes quando a gente fala, vamos para a igreja, vamos congregar, aceite Jesus. Aí muitas pessoas falam assim, até com ignorância, né? Falam, eu já tenho Deus no meu coração. Então caminham reto aos olhos do homem, mas é o Senhor que sonda os corações. Então temos que ter muito cuidado com isso também, né, irmãos? Até na igreja mesmo, no cristianismo, né? Às vezes eu fico observando algumas coisas assim e falo, Senhor, porque tem pessoas que estão pregando a palavra, estão até fazendo a obra de Deus, mas a gente vê certas coisas assim que a gente fala, Senhor, me parece que essa pessoa está pensando que está indo para o caminho certo, mas esse caminho que vai é caminho de morte. Porque, irmãos, tem líderes espirituais, né? Tem pastores, mestres, evangelistas, profetas, que quando você vê assim, as coisas que eles praticam não são coisas de Deus. Tem líderes que ficam defendendo falso profeta, que dá espaço para falso profeta, pessoas que mentem, enganam, exploram o povo, e tem líderes espirituais que ficam ali acobertando aquilo ali, acobertando o pecado, acobertando coisas erradas, praticando coisas erradas na igreja. Hoje em dia está acontecendo muitos escândalos, né, relativos na igreja, e quando eu fico vendo esses escândalos assim que vêm à tona, às vezes vem à tona, porque a Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado, aí eu fico vendo assim, que as pessoas no lugar de confessar que errou, que pecou, às vezes casos de adultério, essas coisas assim, com líderes espirituais, com líderes evangélicos, aí no lugar da pessoa confessar, a pessoa ainda fica querendo encobrir, falar que é mentira, acobertando, todas as provas, evidências, tudo ali, e a pessoa ainda fala que é mentira, fica querendo encobrir, e a Bíblia fala, aqueles que encobrem suas transgressões, nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, é que alcança a misericórdia. Então, tem caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Isso é algo muito sério. Vamos para o tópico 2, irmãos. Tópico 2. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Subtópico 1. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, e na Babilônia, que adorava Merodach, Merodach. A lista é extensa, contudo convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém a espiritualidade pagã continua, em essência a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Então, só para resumir esse subtópico, já falamos muito desse tema. Então, irmãos, a única maneira da gente adorar da maneira correta é conhecer a verdade, né? Conhecendo a verdade, a gente vai adorar o Deus verdadeiro e adorar da maneira correta. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a única maneira de nós não sermos enganados, é conhecer o Deus verdadeiro, é conhecer a verdade, porque a Bíblia fala, Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente adora deuses falsos, nós estamos adorando em mentira, nós estamos ali na mentira. Para adorar em verdade, só conhecendo a verdade. Hoje até essa lição me inspirou também, né? Uma frase ali que eu botei no grupo, é porque me inspirou essa frase. Porque eu estava pensando, o estudo bíblico também é um culto a Deus. Às vezes a pessoa pensa que o estudo bíblico não é um culto. O estudo bíblico também é um culto a Deus. Às vezes a pessoa fala, eu vou para os cultos, mas não vou para o estudo. Então pensa que o estudo não é um culto. O estudo é um culto, aqui nós estamos cultuando a Deus também. Porque uma das formas de adorar a Deus é aprender juntos como igreja, aprender a sua palavra. É uma forma de adorar a Deus. Nós estamos adorando em espírito. Quando a gente adora em espírito, irmãos, é quando nós estamos louvando, ouvindo louvores, dando glória, né? Ouvindo oração, sentindo a presença, estamos adorando em espírito. Mas quando nós estamos aprendendo a palavra, nós estamos adorando em verdade. Então uma coisa não vive sem a outra, né? Em espírito e em verdade. Hoje no culto de consagração, os irmãos estavam adorando em espírito de oração, adorando em espírito. E agora nós estamos adorando em verdade, porque nós estamos conhecendo a verdade. Então uma coisa não vive sem a outra e uma não exclui a outra. Só o estudo que é importante. Não, o estudo é importante, a consagração é importante, os cultos na semana é importante, tudo é importante, nenhum é mais importante que o outro. Todos são essenciais. Você consegue viver comendo só comida? Você tem que beber água também, né? Você consegue viver só bebendo água?
Não, né? Você consegue viver só comendo comida? Também não, né? Você tem que comer a comida e a água. É assim também, irmãos. O estudo, o conhecimento da palavra e a oração. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Tem cristão que estão praticando só um lado, né? Só um lado, vai estar faltando o outro. Os dois são essenciais. Vamos lá. Subtópico 2. Misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, nos livros de autoajuda que inclusive foram best-sellers e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou a espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvida que são ensinos de demônios. Então, só para os irmãos entenderem uma coisa, né? A cultura ocidental, a maioria da cultura ocidental, elas são a cultura cristã. Foram ali influenciados muito pela cultura judaico-cristã, cultura ocidental. Agora, os orientais, irmãos já viram, né? Os japoneses, os chineses, zóio puxado, indianos, essas culturas aí, não tem negócio de budismo, hinduísmo, isso são as culturas orientais. Aí tem também a meditação, tem aquela meditação. Na meditação oriental, os irmãos já observaram, que as pessoas que fazem essa meditação, elas dizem que elas estão procurando se conectar ou com a natureza, ou se conectar com o universo. Não, quero me conectar com o universo, quero me conectar com a natureza. Mas aí não procura, né, não tem a sabedoria de se conectar com o Criador. Então veja que eles querem se conectar com a criação, mas não querem, né, não sabem que tem que se conectar com o Criador. Está vendo por que é errado? Está vendo por que não tem sentido nenhum? Vou me conectar com a natureza, a mãe natureza ou o universo, a mãe lua ou Deus sol, mas não se conecta com o Criador. E aí eu quero só lembrar para os irmãos, que nós já trouxemos esse exemplo aqui algumas vezes, os irmãos já ouviram a gente ensinar aqui, que lá em Gênesis capítulo 1, existe uma ciência dos céus ali, uma ciência de Deus ali. Em Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus ele criou todas as coisas pela sua palavra, né? Só o homem que ele criou de uma forma diferente, modelou ali um boneco e ali inspirou o fôlego de vida num boneco, né? Então, irmãos, o que acontece? Deus ele criou todas as coisas sobre a tua palavra, mas quando Deus foi criar as plantas, o que Deus fez? Deus ele mandou a terra criar as plantas, não é verdade? E quando Deus foi criar os peixes, ele mandou as águas criarem os peixes e os animais marinhos. Então Deus falou, terra, produza as plantas. Aí Deus falou, águas, produza os peixes. Então as plantas vieram da terra. E se você tirar a planta da terra, o que acontece? O que acontece? A planta morre. Se você tirar o peixe da água, o peixe morre. Então qual é a ciência, pastor William? A coisa criada permanece ligada àquilo que a criou. A coisa criada permanece ligada àquilo que a criou. Então a planta permanece ligada à terra, o peixe permanece ligado à água, e nós, irmãos, nós fomos criados por Deus. Então nós temos que permanecer ligados com o nosso Criador. Se a gente se desligar do nosso Criador, a gente morre. Por isso que a morte veio ao mundo, porque nós fomos desligados do nosso Criador por causa do pecado. O pecado fez uma separação. E Jesus Cristo, ele é essa religação. É Jesus Cristo que nos religa a Deus de novo. É como se ele nos plantasse ali de novo na terra. Então, às vezes, nós temos uma mania de falar assim, ó, Jesus Cristo não é religião. Irmãos, Jesus Cristo ele não é religiosidade. Porque o que é religiosidade? Religiosidade é aquele ativismo religioso. É a pessoa achar que é boa por si mesmo, é a pessoa fugiu a palavra. É a pessoa meu Deus do céu, fugiu a palavra. É a pessoa se fundamentar, irmãos, vamos supor assim, é a pessoa se fundamentar nos seus próprios méritos. A pessoa se basear, lembrei. A pessoa se basear nos seus próprios méritos, na sua justiça própria, nas suas boas obras. Isso é a religiosidade. Ah, eu vou ser salvo porque eu faço a obra, eu vou ser salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. Isso é dom de Deus, não é dom nosso.
Então, isso é a religiosidade, o ativismo religioso, né? Querer ser melhor do que o outro, querer desprezar o outro, humilhar o outro, pensar que é melhor. Isso é religiosidade. Então, Jesus Cristo, ele não é religiosidade. Só que Jesus Cristo, ele é religião. Por quê? Porque religião quer dizer religação. Religião vem da palavra religare, que é religação. É a nossa religação com o nosso Deus. E Jesus Cristo falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é a nossa religião, ele é a nossa religação com Deus Todo-Poderoso. Então deu para entender, né? Jesus Cristo é religião porque ele é religação, ele não é religiosidade. Então vamos aqui. Eu li o subtópico 2 todo? Não, né? Subtópico 2. Vamos ler aqui para a gente encerrar. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade. Já li. Falta eu ler só o versículo. Falta um pedaço? Então deixa eu ler aqui. Cadê aqui? Eu vou começar aqui de cima, irmãos, que aí eu leio de novo. Então, essa prática está nas universidades, nos cinemas, como filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é que antigas crenças e práticas orientais, redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. Tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Então, olha só, irmãos, o que ensina aqui em 2 Coríntios 4, versículo 4. Pode colocar, Pedro. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Satanás, ele aproveita a fragilidade, né, da nossa mente. Ele aproveita que muitas vezes nós não temos o conhecimento. Ele aproveita para espalhar o quê? A mentira. O diabo, ele é enganador desde o início. A Bíblia fala que a única criação atribuída ao diabo é a mentira. Porque ele é o pai da mentira desde o início. Lá em Gênesis, ele aparece enganando. Ele enganou Eva, para Eva comer ali o fruto. Lá em Apocalipse, ele vai reaparecer de novo fazendo o quê? Enganando as nações. Então, olha só. Nos quais o Deus, note que é Deus com letra minúscula. Quando fala Deus com letra minúscula, é Deus falso. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando as pessoas não creem, aí o que o diabo vai lá? Acaba de cegar a pessoa, né? O diabo chega lá e começa a introduzir mentiras. Porque uma das maneiras, irmãos, de desviar a pessoa da verdade, a única maneira é essa, é inventando uma mentira. Porque todas as pessoas, elas vão acabar querendo buscar a sua verdade, querendo buscar uma verdade. Então, quando as pessoas não conhecem a verdade que é Jesus, o diabo substitui essa verdade por uma mentira. Ele fez isso até com Eva. Eva já conhecia a verdade, mas mesmo conhecendo a verdade, o diabo, malicioso como ele encontrou uma maneira ali de substituir a verdade de Deus pela mentira dele, pela mentira de Satanás. É isso que ele faz até hoje, nos dias atuais. É por isso que muitas vezes a humanidade em geral, ela endurece o coração para a palavra de Deus. Às vezes a humanidade vê um pregador pregando, fala, esse pregador aí não sabe de nada, quem sabe da minha vida sou eu, esse pastor aí não sabe de nada, esses crentes não sabem de nada. Endurecendo o coração. Não querem a verdade, preferem a mentira. E nós vivemos uma geração, irmãos, que despreza uma dura verdade, mas ama uma doce mentira. A verdade é como se diz, né? Nem sempre a verdade, irmãos, vai nos agradar, não, né? Às vezes vai causar aquela tristeza, aquela coisa, até raiva às vezes. Mas, irmãos, é a verdade que nos liberta. A mentira é o contrário. A mentira às vezes vem assim, né? Com uma bajulação, uma forma de bajulação, uma forma de uma coisa boa. Parece uma coisa boa, massagear o nosso ego, massagear o nosso coração. A gente gosta. Mas aí, irmãos, é algo ali, é uma armadilha. É uma armadilha de Satanás, irmãos, para trazer engano. Então, mesmo que a verdade seja dura, é ela que vai nos trazer vida e vida para sempre. Por que o ser humano ele resiste à verdade? Porque o pecado entrou no mundo. E juntamente com o pecado, o nosso coração ficou endurecido. E um coração endurecido, irmãos, ele não tem ali a chance, né, de conhecer a revelação da palavra de Deus. Porque o coração endurecido está fechado, está bloqueado, irmãos, para a palavra de Deus. A Bíblia fala, por causa da dureza de coração,
é que as pessoas estão perdendo a salvação. Por causa da dureza de coração, as pessoas ficam cegas. Porque, irmãos, no mundo espiritual, nós não ouvimos somente com os nossos ouvidos carnais. No mundo espiritual, nós ouvimos com a nossa mente. A palavra de Deus entra na nossa mente. É uma transformação. A Bíblia fala, ó, não quero que vocês se conformem com este mundo, mas que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente, para experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Quando a Bíblia fala de coração, o coração na Bíblia simboliza o nosso homem interior, simboliza a nossa mente. Não é esse órgão aqui que bombeia sangue para todo o corpo, não é esse órgão. Coração na Bíblia simboliza a nossa mente, nosso homem interior, o nosso entendimento. A nossa mente é a entrada, né? É a entrada para o nosso homem interior. É uma porta de entrada para o nosso homem interior, a nossa mente, irmãos. Então não é só com esses ouvidos. Porque a Bíblia até fala, muitos têm ouvidos, mas não vão ouvir, né? O coração está endurecido. Então, irmãos, o coração nosso tem que estar aberto para a palavra de Deus. Receber com humildade. Tiago 1,21 vai dizer, receber com humildade a palavra que em vós foi implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então, mesmo que seja uma exortação, quando a gente recebe com humildade, aí os nossos olhos são abertos. Agora, se a gente rejeitar, irmãos, aí pronto, o diabo acaba de nos cegar. Ele aproveita e acaba nos cegando. Então, vamos lá para o tópico 3, irmãos. Tópico 3, em nome de Jesus. Tópico 3, o fundamento da espiritualidade holística. Agora os irmãos estão entendendo mais, né? O que significa essa questão da holismo, né? Subtópico 1, não há um Deus pessoal. Então, essa espiritualidade holística diz que não há um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, né? Então aqui, ó, grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, aquilo que nós falamos no começo, ó, tudo é Deus, tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Tá vendo, irmão? Deu para entender melhor agora, né? A espiritualidade holística diz que tudo está interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Panteísta quer dizer vários deuses. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus, com letra minúscula aqui, né? O Deus deles não passa uma energia impessoal que está no universo. Acho que faltou aqui, não passa de uma energia impessoal que está no universo, né? Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Yahvé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. A força cósmica que habita no universo, uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Então aqui nós chegamos naquele ponto, né, que a missionária Neide abordou aqui no começo, irmãos. Então é o perigo de se acreditar em várias verdades. Hoje em dia nós vivemos o relativismo. O que o relativismo diz? Que existem várias verdades, tudo é relativo. Tudo é relativo. A sua verdade não é a minha verdade. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade, como se fossem várias verdades. Os irmãos notem que eu estou falando aqui de várias verdades, mas eu não estou dizendo que existem várias verdades. Existe apenas uma verdade. E é a verdade absoluta. Não é a verdade relativa. Isso aí depende da cosmovisão, depende, né, da sua visão, depende da minha. Não. Existe uma verdade, e a verdade é a palavra. Aquilo que a palavra de Deus decreta, essa é a verdade. A verdade absoluta. Então, há um perigo de se acreditar em várias verdades. E como a Neide falou no começo, né, o holismo, ele diz isso mesmo, que existem várias verdades e todas as verdades têm que ser respeitadas, cada um tem a sua verdade, e toda a verdade tem que ser ali respeitada. Mas, na verdade, não é isso, irmãos. A única verdade que nós devemos realmente ali, né, trazer como regra de fé e prática para as nossas vidas é a palavra de Deus. Você respeita a pessoa. Agora o argumento e tudo, irmãos, tem que ser rejeitado e não respeitado. Porque se você respeitar, você está concordando. Agora você respeita a pessoa, você não vai maltratar a pessoa nem nada, né? A pessoa está com o entendimento dela. Agora o argumento deve ser, desprezado, descartado, ressarchado, irmãos, o argumento. Então aqui, subtópico 2 vai falar mais um pouquinho disso. Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Viu, Neide? Tudo que a gente estava falando? Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado.
A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade e conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, não fazem sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Então eles dizem que a verdade está em todas as religiões. Toda religião é verdade. Irmãos, e sabe o que acontece? Se nós, como cristãos, nós não tivermos um entendimento, sabe como vai ser sabe qual é o plano do anticristo? A Bíblia fala que o espírito do anticristo já está nessa terra. E sabe qual é um dos planos do anticristo? Se chama ecumenismo. Pastor William, o que é ecumenismo? O ecumenismo é a união de todas as religiões. Isso se chama ecumenismo. A união de todas as religiões. Parece uma coisa bonitinha, né? Parece uma coisa boa, mas é isso que o diabo faz. A mentira do diabo, irmãos, ela não vem ali, né, de uma forma horrível, né? A mentira do diabo vem de uma forma bonitinha. Aquilo que é agradável aos olhos, igual o fruto. Ah, esse fruto é agradável aos olhos, faz bem aos olhos, parece bom de se comer, parece saboroso. Essa é a mentira do diabo, irmãos. Às vezes a verdade de Deus vem assim de uma forma até amarga, né? A verdade de Deus desce assim, a gente engole porque é o jeito, né? A verdade de Deus. Agora, as armadilhas do Satanás, irmãos, vêm de uma forma bonita. Igual, tem até uma maneira de dizer, e isso é verdade mesmo. Muitos dizem assim, ó, o Satanás, ele não vai vir com rabo, né, com a cauda, com rabo, com chifre, com tridente. Não, ele não vai vir assim, não. Ele vai vir de uma forma assim bem bonita, como um anjo de luz, algo que parece assim, ó, muito lindo. É assim que ele vai vir. Porque se ele vir com um tridente, você sai correndo, você não quer nem saber dele. É ou não é verdade, irmãos? É igual o irmão Dani uma vez falou, eu não vejo esse inimigo. Falei, mas todas as vezes que a gente vai, porque antes eu bebia também, né? Todas as vezes que eu ia para o boteco, todas as vezes que a gente vai para um bar, todas as vezes que a gente maltrata o nosso próximo, todas as vezes que a gente faz algo que não é para fazer, é o inimigo. A gente não vê, mas é ele que está aqui, ó, nos incentivando a fazer coisas erradas. Esse é o inimigo, a gente não vê mesmo não. Porque se a gente vê, a gente sai correndo de medo. Então ele vem, irmãos, transvestido de anjo de luz. Então um dos planos do anticristo é isso, ó. O anticristo, ele quer juntar todas as religiões. Aí, quem não tem o conhecimento da palavra, fala, ah, mas isso é uma coisa bonita, isso é lindo, a união. Nós pregamos aqui, né, que nós não podemos nos unir com coisa errada, com a mentira. Então, eles dizem assim, isso é bonito porque o que importa é o amor que importa, então a união. Mas não, irmãos. Sabe por que não pode se misturar todas as religiões? Porque nós vemos aqui, tem religião que nem acredita em Deus. Tem religião que acredita numa força espiritual, numa energia cósmica, mas não acredita no Deus pessoal. Tem religião que não acredita que Jesus veio para essa terra como homem, veio para essa terra como Deus. Tem religião que não acredita nisso. Tem religião que não acredita que Jesus Cristo ressuscitou. E tem religião que não acredita que nós vamos ressuscitar também não. Tem religião que acredita em reencarnação, não em ressurreição. A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição. Tem religião, irmãos, que adora Satanás. Existe o satanismo. Tem religião que prega engano. Tem religião que prega mentira. Então como é que nós vamos juntar tudo? É como eu falei, ó, você pode beber esse copo aqui, ó, purinho de água. Você pode beber ele purinho de água aqui. Pode beber 1, 2, 3, 4, não vai te fazer mal. Mas se eu colocar uma gotinha de veneno que seja aqui, misturar algo aqui, uma gotinha de veneno, isso pode causar minha morte. É assim na religião também. Quando se mistura todas as crenças, porque a Bíblia fala, ó, aqueles que vão ser salvos, Jesus falou, tem que crer em mim assim como diz as Escrituras. Tem que crer em mim assim como diz as Escrituras. Não é assim como diz outras religiões. Tem religião que pensa assim, não, até acredito que Jesus existiu, Jesus foi um cara bom, foi um homem bonzinho, ele foi um filósofo, Jesus. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que eles inventam. O Jesus da Bíblia é o Filho de Deus. Pode falar. Isso. Tem religião que acredita que Jesus só foi um profeta, um grande profeta. E certa vez Jesus, ele atiçou os discípulos ali para responder sobre isso, né? Jesus falou assim, ó, chegou os discípulos lá, aí Jesus perguntou, quem diz os homens que eu sou? Os homens vão dizer que eu sou quem mesmo? Aí os discípulos começaram. Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor... O que mais, Dani? Me ajuda a lembrar. Elias, né? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é o profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista. Então quer dizer, cada um estava dizendo uma coisa, que Jesus era uma coisa ali. Aí Jesus perguntou para os discípulos, e vocês?
quem vocês dizem que eu sou? Que eu sou quem? Vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro, né? Eu gosto de Pedro, que Pedro sempre, deixa eu responder. Aí Pedro, irmãos, Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu certo. Aí Jesus lhe falou: parabéns, Pedro, tudo bem, parabéns, você foi bem. Mas não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito, né? Foi o Espírito Santo que te revelou, foi o Pai que te revelou. Então Pedro, ele teve a revelação do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos a revelação do Espírito Santo de Deus, nós passamos a conhecer Jesus da forma correta, a forma que tem que ser conhecida. É por isso que hoje em dia nós conhecemos o Deus verdadeiro, porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Está vendo porque não pode misturar? Então o anticristo, ele quer misturar as religiões, quer misturar também os políticos, né, a política do mundo todo, quer tornar ali um globalismo, é o chamado globalismo. Juntar todas as moedas, formar uma moeda só. Então, irmãos, os poderosos já estão se juntando aí, mas é tudo um plano do anticristo. E através dessa internet aí está ficando fácil juntar tudo, né? Está tudo ficando interligado. Então, tudo um plano do anticristo. Certa vez, até uma prima minha, né? A minha prima, ela tem a religião dela lá. Eu nem sei direito. É espírita, mas ela acredita nas magias lá, nas coisas estranhas lá. Aí, certa vez, ela estava até discutindo isso comigo, né? Discutindo sobre isso comigo. Falou: William, tem que ser todo mundo unido, as religiões tem tudo que se juntar e tal. Aí foi quando eu falei para ela: isso parece uma coisa tão bonitinha, mas isso aí é um plano do anticristo. Aí ela entendeu de uma maneira errada, né? Que às vezes a pessoa leva para o outro lado. Ela entendeu de uma maneira errada, até ficou ali chateada comigo e tal. Eu falei: deixa ela ficar chateada, mas acho que ela vai ficar pensando sobre isso. Acho que ela vai ficar pensando. Eu falei: não, a Bíblia. Aí quando eu falei da Bíblia, ela já: não, esse livro aí, esse livro que foi escrito por homens. Aí eu falei: não, mas se você não acredita na Bíblia, então não tem como mais eu argumentar com você. Porque a minha fé, ela é fundamentada na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, eu já não tenho como argumentar, porque tudo que eu falar aqui, você vai falar que é mentira. Que a Bíblia foi escrita por seres humanos. Mas é importante, às vezes, irmãos, ter com sabedoria, às vezes é importante a gente ter essas conversas, porque mesmo que a pessoa não acredita na hora, depois a pessoa vai parar para pensar. Ela pode ler, ela pode pesquisar. Certa vez um estudioso passou 20 anos da vida dele estudando a Bíblia, porque ele queria provar que Jesus nunca existiu. Falou: vou estudar todos os evangelhos e vou provar que esse Jesus nunca existiu, esse Jesus dos crentes. Quando passou esses 20 anos que ele estava estudando a Bíblia, irmãos, os evangelhos, quando ele terminou de estudar esses 20 anos, ele se colocou de joelho e falou: Deus, não tem como não acreditar que o seu filho não existiu. Jesus Cristo existiu e ele entregou a vida dele para Jesus, depois de tanto estudar sobre Jesus. Então, às vezes é importante, né, ter essas conversas para que a pessoa fique curiosa e vá estudar. Então vamos aqui continuar, irmãos, para a gente terminar. Sobre essa questão do Deus pessoal, que não existe um Deus pessoal. Temos aqui em Romanos 14, 12. Coloca aí, Pedro. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus é tão pessoal que cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos a Ele. Então, subtópico 2 para encerrar, vamos lá. Não há uma verdade factual. Já li, não já? Já li. Então, tópico 4, irmãos, para a gente encerrar, né? Tópico 4. A espiritualidade holística e a Bíblia, né? Os irmãos veem que tem algumas lições que não está dando para terminar tão rápido assim, porque estão sendo 4 tópicos. Então, a gente tem que, não pode passar, né, irmãos, por cima de coisas que a gente tem que aprender. A espiritualidade holística e a Bíblia. Subtópico 1, problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos, aquilo que eu falei, têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. É por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Então, irmãos, sabe por que o holismo é atraente? É porque o holismo, ele desconsidera o problema do pecado. Para o holismo, nós não temos que prestar conta com Deus, não vai ter juízo final, não tem nada disso. Para o holismo, o que importa é o homem estar bem. O que importa é o homem estar bem, se sentir bem. Para o holismo, o que importa é isso. Vou buscar uma espiritualidade para me sentir bem. E na verdade não é isso, né, irmãos? Nós buscamos uma espiritualidade para sermos salvos. Muitas vezes nós temos que nos sentir mal mesmo. É arrependido pelo pecado e tá mal e chorar e falar: Deus me perdoa. Nem sempre a gente tem que se sentir bem, não. Às vezes nós tem que... A Bíblia fala: converteu o choro de vocês,
o riso de vocês em prantos, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que eu vos exalte no devido tempo. Então, o pluralismo não tem isso. É por isso que no Salmo 115 também fala, o Deus dele tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam. Porque é muito bom servir um Deus assim. Tem olhos, mas não vê, posso fazer qualquer coisa, ele não vai ver mesmo. Tem boca, mas não fala, eu posso aprontar todas, que eu não vou ser corrigido. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não vai me dar umas palmadas ali, então posso aprontar todas, né? Tem pés, mas não andam, então não vai me seguir. Né? Agora o nosso Deus, né, irmãos? O nosso Deus, ele tem olhos e vê. Os olhos dele são como chamas de fogo. Está contemplando os bons e os maus. Ele tem mãos e ele nos ajuda, a mão do Senhor nos ergue. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele tem pés e anda, né? Deus, ele está por toda parte. É claro que nós estamos falando dos pés humanos, né, irmãos? É a forma de falar do ser humano, entender que Deus, ele está em todos os lugares. Então, irmãos, Deus, ele tem boca e muitas vezes ele diz, assim diz o Senhor. O nosso Deus, ele fala, ele ouve. Esse é o Deus verdadeiro, é um Deus pessoal. Vamos lá, subtópico 2 para encerrar. Um Salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Olha, o homem é o seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. Cristo é descartado. E ainda, ao entrarem em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Então as pessoas se sentem confortáveis, se sentem bem. Os irmãos já ouviram falar de pessoas assim que até rezaram por uma imagem e se sentiram curadas? Dizem que foram curadas rezando por uma imagem? Isso é um engano, irmãos. Porque o diabo, ele pode operar falsos milagres, falsas curas. A Bíblia fala que o anticristo, ele vai surgir nessa terra com muitos poderes, sinais e prodígios de maravilhas, mas é de mentiras para os que perecem. Então existe também o engano de Satanás. Lembra que Moisés operava ali um sinal, aí os falsos profetas lá operavam outro, né? Os magos, né? Oi? Fazia a mesma coisa, os milagres falsos lá, né? Aí teve uma hora que Moisés, ele transformou o cajado numa cobra, né? Deus falou, joga o cajado lá. Aí Moisés jogou o cajado transformou numa cobra. Aí os magos lá, os feiticeiros daquela época, fizeram isso também, né? Transformaram numa cobra, mas o que acontece? A cobra de Moisés engoliu a outra, comeu a outra. Isso mostra que a verdade de Deus, irmãos, ela sobrepõe todas essas mentiras do Satanás. É mais poderosa, né? Mas o Satanás também, ele opera sinais e prodígios de mentira. Eu vi uma história, um testemunho de uma pessoa que estava ali no engano, né? Rezando para imagens e tudo, para ser curada de um câncer. Aí diz que o câncer daquela pessoa sumiu mesmo. Aquela pessoa foi curada e tudo, mas aí começou a morrer vários familiares dela do câncer, de câncer também. Eu ouvi esse testemunho de um pastor. Vários familiares começaram a morrer. Então vê que o Satanás, ele pode dar com a mão e tirar com duas. Então Satanás tem poder para essas coisas também, irmãos. Claro, tudo com a permissão de Deus, mas tudo por um propósito, para que as pessoas abram os olhos. Conclusão. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que produzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Então deve ser rejeitada, né, irmãos? Essas coisas aí não promovem o arrependimento, a fé, nada disso elas pregam. Então deve ser rejeitada. Então, irmãos, essa foi a aula de hoje, né? A próxima lição é resistindo à sutileza de Satanás. Falamos tanto de sutileza, agora nós vamos aprender a resistir à sutileza.